aula para a gente assistir, tanto aqui quanto em análise, né? Mas vamos lá. Uhum. Todo mundo vendo aí? Sim. Ok, vamos lá então começar a aula, né? Então, aula 2. Então, aqui a gente agora vai falar, pessoal, do princípio de superposição, tá? Na verdade, o que ele vai falar aqui é que soma de solução é solução, tá? E mais ainda, depois a gente vai ver lá embaixo que, na verdade, se eu somar infinito, se eu tiver infinitas soluções e fizer a soma, ainda continua sendo solução de uma EDP linear, tá? Esse princípio de superposição é para linearidade, então ele funciona para EDPs lineares, tá? Se a EDP não for linear, a gente não tem um resultado desse, tá? Então vamos lá. É, Então, princípio de superposição. Então, o que a gente acho que a gente vai fazer aqui vai ser para EDP lineares, tá? De qualquer ordem. E aí, para fixar as ideias, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai trabalhar com a primeira e segunda ordem, tá? É, e ter N variáveis independentes, tá? Variável independente são as variáveis espaciais, são as variáveis x, y, x1, x2 até xn, né? São variáveis independentes. A variável dependente é a solução, né? A U, tá? E aí a gente vai considerar então um problema linear, tá? Homogêneo, tá? Não homogêneo, né? Por enquanto é esse aqui. Então qual que é o nosso problema aqui? Ele é uma EDP de segunda ordem, tá? Linear, não homogêneo, tá? Porque o termo de não homogeneidade é esse daqui, tá? Se esse termo fosse zero, essa EDP ia ser homogênea, né? Como a gente já viu a classificação. A gente vai, a gente vai denotar por K a ordem da DP, a gente vai fazer para K1 e para K2, tá? Depois os outros, isso aqui fica, dá para ser demonstrado por indução, tá? Para ordens maiores. A gente talvez veja aqui. Então, a gente pode fazer o seguinte, eu denotando K como a ordem, a gente vai fazer para K igual a 1, K igual a 2, tá? Esse aqui, então, o A e J, se o K for igual a 1, a gente não tem esse termo aqui, né? De segunda ordem. Se o K, se a ordem for 1, a gente só tem, a minha EDP só vai ser esse pedaço aqui. Para K igual a 2 serão essas duas partes aqui. Então, no caso K igual a 1, a IJ é zero para todo IJ, né? Bom, essa EDP aqui, ela pode ser escrita assim, ó. A gente pode escrever 2.1 como uma LU igual a F, tá? Onde o F é esse MD, menos o D, né? Ele só subtraiu D dos dois lados aqui. E o L é o operador, tá? E esse daqui é um operador linear, tá? A gente vai ver também daqui a pouco. Tá? Esse aqui é um operador, operador diferencial, né? LU, calculado em x, que ele é? É a derivada da U, é a derivada de segunda ordem, todas as derivadas de segunda ordem, a soma delas em U, mais as derivadas de primeira ordem, todas elas aqui em U também, mais um CX UX, tá? Aqui. Esse aqui é o operador linear. A gente vai ver que esse operador aqui ele é linear, tá? Então, para cada U, tá? Suficientemente diferenciável, no nosso caso, como a gente está lidando com K igual a 2, no caso, ela teria que ser derivável duas vezes e a derivada dela seja contínua, tá? Corresponde uma única função. Para cada U aqui, eu associo uma função, corresponde a única função L de U, tá? Presta atenção numa coisa aqui. Para cada U,
Isso aqui é uma função, ó, uma função de x, tá? E aí a gente define o operador, isso aqui é o operador transformação, né? É uma diferença, é operador derivada, né? Ele é uma transformação, ele vai ser uma transformação linear, né? Dessa forma, mais precisamente, o ômega é um subconjunto, a gente precisa que o ômega seja aberto, tá? E eu vou supor que A e J, B e J, C e C sejam funções contínuas em ômega, tá? Então, cada função coeficiente aqui, olha, essa daqui e essa são funções contínuas, tá? Na verdade, é só o C, né? O D não foi, mas depois quando a gente começa a resolver as soluções, resolver os exercícios, a gente tem que impor condições sobre D também, tá? A gente vai estudar soluções. Então, esse L de U aqui, ele é uma função, aí o L é um operador que para cada U, ele leva no L de U aqui, tá? Ou seja, para cada função de ordem K, o que significa? Deixa eu perguntar, a Yali sabe o que é isso que eu já, quando eu fiz a análise funcional, acabei passando para ela. Você sabe o que significa esse CK de ômega aqui, Cássio? Não sei não. Tá. Esse CK de ômega aqui é o conjunto das funções que são k vezes deriváveis, tá? Eu posso derivar eles até k, e essas funções aí são contínuas. E aí a derivada de ordem k é contínua. Ou seja, é o conjunto das funções k vezes diferenciáveis, tá? Se eu fosse escrever isso como conjunto, ele seria assim, ó, CK, se ele deixar eu escrever aqui, esse CK de ômega, esse aqui é um conjunto, tá? Ele é o conjunto das funções f, que definidas em ômega, chegando em R, tá? Tal que a derivada de ordem K, tá? Essa daqui, da F, ainda é uma função contínua, tá? Ó, esse conjunto aqui é o conjunto das funções contínuas em ômega, tá? Esse aqui, o C de ômega, é o conjunto das funções F. Eu vou tirar esse F daqui, vou colocar... pode ser F também, conjunto das funções F de ômega, chegando em R, tal que F é contínuo. Tá? Entendi. E aí, o que acontece? O CK é quando eu derivo K, eu derivo uma, duas. Para cada vez que eu vou derivando, a função é diferenciável, eu consigo derivar ela até a ordem K. E além disso, a derivada resultante de ordem K aqui, ela é contínua ainda, tá? Certinho? Sim. Aí eu digo que... E como que eu digo que essas funções aqui, elas são K vezes diferenciáveis, ou eu falo que elas são de ordem K, tá? São funções de classe CK. Tá? Quando eu falo funções de classe C2, é que elas têm as derivadas segunda ordem derivadas contínuas, é derivável até segunda ordem e as derivadas são contínuas, e assim por diante, tá? Então eu vou sempre falar de classe CK, de classe C, de classe C1, classe C2, classe C3, classe CN, assim por diante, tá? E aí, quando o K aqui, quando a gente pode trocar o K por C infinito, quer dizer que a função é infinitas vezes derivável e a derivada dela é contínua. E um exemplo muito simples de função sem infinito é polinômio, tá? Polinômio eu posso derivar quantas vezes eu quiser, ele sempre vai dar uma função contínua. Mas professor, vai ter uma hora que ele vai zerar, mas tudo bem, mas a função zero é uma função contínua, tá? É que tem funções que eu consigo, por exemplo, ó, a função... O problema é arrumar funções que não são sem infinito, né?
Mas a função módulo, por exemplo, a função módulo de x é uma função que não é sem infinito, tá? Ela é, né, ela é só contínua. Você não consegue, porque ela não é derivável na origem. Ah lá, então aqui, olha, L de U é uma fórmula, tá? 2.3 e CK, respectivamente, o C são conjuntos das funções K vezes continuamente diferenciáveis, ou as contínuas, como eu expliquei aqui, né? Ó, como no caso das EDOs, associar uma EDP não homogênea 2.2, a gente pode, olha, associar o problema homogêneo. O que é o problema homogêneo? Eu venho aqui, olha, e faço que D de x é zero, tá? Eu não tenho um termo independente, tá? Esse aqui é o termo independente. O que é o termo independente? É o termo que não tem U, tá? Então, esse cara aqui, se eu fizer ele zero, eu vou dizer que a minha EDO e EDP é homogênea, tá? Como eu vinha falando, a gente já falou disso lá em cima. Então, a gente tem o problema homogêneo, tá? E essa daqui, ela é o quê? Ela é chamada equação homogênea associada, tá? E aqui, esse operador linear aqui é muito. Esse operador linear, ele é contínuo, tá? E eu vou deixar como exercício para você. Ele é linear. O que significa isso? Ele é ser linear, o L. O L de U é linear. Por quê? Porque L de U1 mais U2 é o L de U1 mais L de U2, tá? E L de lambda U é igual a lambda L de U, tá? Certinho? Então ele é linear e eu quero que depois vocês demonstrem isso para mim, tá? Eu vou colocar na lista de exercícios. Então ele é linear, tá? Se ele é linear, e aí então a gente pode fazer o seguinte: eu posso usar a linearidade dele, tá? Então desse operador, e eu uso indução para. E é fácil ver que combinação de soluções da equação 2.6, ou seja, do problema homogêneo, ainda é solução. O que é uma combinação linear? É uma soma, é essa soma aqui, tá? Isso aqui é uma combinação linear. Esse U aqui ainda é a solução desse problema, tá? E é fácil ver isso, por quê? L de U não é linear? Então, se eu fizer L de U, o L é linear, então L, que significa isso? É o L calculado na somatória J de 1 até N, tá? De UJ. Ele é linear. O que significa ser linear? Satisfaz isso. E por indução, se eu tenho uma soma finita aqui, ele vai quebrar em todas as somas. Então, isso aqui eu posso escrever assim, ó. É a soma de J de 1 até M do L de UJ. L de UJ, tá? Então, o que acontece? L de UJ. Aí, para cada um aqui, olha, para cada um, esse aqui é solução. Se ele é solução, ele satisfaz. Então, isso aqui vai dar zero, ó. Então, a combinação linear, olha, cada uma dessas parcelas dá zero, então a soma é zero. Então, combinações lineares finitas de soluções ainda é a solução do meu problema aqui, tá bom? Yali, tudo bem? Dá um ok aí. O Cássio. Tudo certo. Uhum. Bom, e aí álgebra é a linguagem algébrica, né? Que o L é um operador linear, tá? Definido num espaço vetorial V. Quem que é esse espaço vetorial? Espaço vetorial é das funções que são de classe CK, funções diferenciáveis de classe CK, tá? E as soluções U dessa equação 2.6, elas formam um espaço
um subespaço de V, tá? Por quê? Olha, o V é o conjunto de todas as funções que são de classe CK, ou são K vezes diferenciáveis, tá? Só que nem todas são soluções desse aqui. Só que as soluções desse operador, elas formam um subespaço aqui dentro, tá? Subespaço. E esse resultado aí é conhecido como o princípio de superposição, tá? Então, quando vocês ouvirem falar do princípio da superposição, nada mais, nada menos é que combinação de linear de soluções de um operador linear é uma solução de uma equação diferencial de ordem CK, ainda é uma de ordem K, ainda é a solução, tá? Aqui ainda, olha, só para esse cara aqui, olha, então a gente vai denotar esse cara aqui, olha, viu, Cássio? A Yali também já conhece essa notação, mas aqui, olha, esse cara de ordem CK aqui é o conjunto, esse cara de ordem CK, esse CK de complexo, né? O C aqui, esse C de baixo aqui é os números complexos, tá? Esse aqui é o conjunto das funções que vão, tá? De ômega. Só que eu tinha dito para você que antes chegava em R. Quando eu coloco esse Czinho de baixo, eu estou querendo dizer que elas são funções complexas, ou seja, elas estão chegando, a imagem está em C, está no conjunto dos números complexos, tá? Tais que a derivada késima desse cara aqui ainda é uma função contínua, tá? Uma função contínua em ômega de C, tá? Eu estou considerando essas funções aqui como uma função complexa, tá? E você sabe, você já fez FVC, Cássio? Fiz sim. Ah, sim. Então você sabe que também eu consigo fazer as derivadas né, com funções complexas, eu tenho integração, tá? Muda um pouco, só que assim, as derivadas complexas, elas são uma função ser diferenciável em C é muito mais poderoso do que dizer que ela é diferenciável em R, tá? E aí vocês viram porque lá, eu acho que você deve ter feito com a Eva, então vocês devem ter visto o porquê disso, tá? Só para falar que eu tenho essas derivadas aqui, tá? E o conjunto das funções é continuamente diferenciável, só que em C, tá? A terminologia ou transformação, ela é usada para enfatizar que L também está definido entre o espaço de funções. Exatamente. Quem são os espaços de funções? São esses caras aqui, ó. Tá? Esse é o espaço de função, esse é o espaço de função, tá? E ah, em uma outra função. Então, o que eu faço? Eu pego uma função de CK em C, a hora que eu aplico L, eu estou derivando K vezes. Essa função ainda vão terminar sendo contínuas. Então, isso aqui, a L, é uma função, é uma transformação que pega uma função de ordem CK e leva nas funções contínuas, tá? E aí, ó, como eu já tinha mostrado antes, L é linear, tá? Ahn, olha, a gente costuma dizer que ser linear, ela é. Ah, não, aqui ainda não é aquela observação. Vamos lá. Vamos ver, olha. No nosso texto aqui, a gente vai trabalhar com. A gente está interessado como no caso das EDO. Se vocês lembram lá, que eu acho que vocês devem ter feito EDO com o Oli, ou com algum outro professor, não sei, geralmente foi o Oli. Eu acho que as últimas vezes, uma foi o Laércio, a última foi o Laércio e a anterior a dele foi o Oli, tá? Mas se vocês fizeram lá, vocês viram que as EDOs, quando a gente está procurando soluções dela, corre o risco de eu achar soluções, nas lineares principalmente, soluções que são complexas, né? E a gente faz umas contas lá para transformar ela em soluções
A gente faz uma continha para pegar as soluções reais do problema, tá? Porque a gente está interessado nas soluções reais, tá? Embora a teoria para que as funções, que é para nossas soluções complexas, elas sejam análogas, não muda nada, tá? Mas a gente vai fixar e trabalhar com as funções quando a gente está trabalhando com soluções ou funções US lá, que elas são funções reais, tá? Aí qualquer coisa a gente consegue transformar. E eu só vou lembrar um fato aqui, tá? Só lembrando que quando f é uma função complexa, eu consigo escrever f como assim, olha, a parte real da f e a parte imaginária da f. Isso vocês viram lá em EDO, em EDB, em FVC, tá? Essa aqui é a parte real e aqui é a parte imaginária, tá? E aqui, olha, a gente consegue também fazer integração complexa. Como que fica a integração complexa da minha f? É só integrar a parte real e só integrar a parte imaginária, tá? Então, isso aqui só para lembrar, e assim, quando a gente trabalhar com as soluções complexas, a gente tem como transformar elas em soluções reais, tá? Se bem que o que a gente vai fazer aqui, tá? Em geral, é mais estudar o. A gente vai, quando estudar o método de separação de variáveis, é claro, vai aparecer soluções para alguns problemas, tá? A gente vai estudar soluções clássicas ali e elas vão aparecer todas reais, tá? E só quando a gente fizer um teorema de existência e unicidade para uma determinada equação, pode ser que a gente ali já está considerando se for complexa ou real. Fato é, a teoria, se para soluções reais ou complexas, elas são análogas, tá? Então a gente fixa trabalhando com números reais mesmo, tá? E, gente, vou perguntar para você, Yali. Você lembra lá, EDO? Quando o professor falava das EDOs lineares lá, você achava uma solução para ela, você tinha até uma fórmula geral, tá? E EDP, será que isso acontece? Mesmo se eu tiver uma equação linear, as soluções vão ser lineares? As soluções vão ser, não, vai existe uma solução? No caso do EDO, a gente consegue uma equação geral lá. E para ir para as EDPs? Vou olhar aqui no chat, porque eu tô. Viu, Yali? Você lembra? Você sabe se tem. Você arriscaria dizer que também toda EDP linear tem solução? Se quiser responder também, Cássio. E aí, vocês dão. Quem dá mais, hein? Arrisca dizer, Cássio? Yali? Não, né? A Yali está correta. Nem toda EDP linear ela tem solução. E olha, exatamente esse slide que vocês estão vendo aqui, olha. É o contrário das EDPs, tá? Das EDOs. É, E qual que é o grande diferencial aí, ó? Que ao contrário das EDOs lineares homogêneas, o espaço das soluções da equação do 2.6, tá? Que é o meu operador linear, né? A 2.6, só para lembrar vocês, essa aqui, ó. Meu operador linear é a solução de uma EDP linear. Ele tem dimensão infinita, e esse é o grande problema, tá? Nas EDOs, vocês lembram? A gente tem, por exemplo, se eu pego uma EDO linear de ordem n, ela tem dimensão, o espaço das soluções tem dimensão n. Aqui no espaço das EDPs, não. Aqui tem as soluções de uma EDP linear, pode ter dimensão infinita, tá? E aí essa questão, né? E aí esse é o grande problema, ó, porque existem EDPs lineares, tá? De primeira ordem, tá? O primeiro exemplo delas é essa aqui, ó. Essa daqui que
dependendo da F que tem aqui, esse problema aqui não tem solução, tá? Ele não tem uma solução clássica. O que é uma solução clássica? A gente vai ver a gente vai ver mais para frente, mas uma solução clássica por exemplo, uma solução clássica de uma equação de ordem dessa equação aí, que é de ordem 1, é uma função que é de classe C1, que ela satisfaz a equação, ela é a única solução que satisfaz o problema, e essa solução ainda depende continuamente do problema, depende continuamente de uma coisa que a gente chama de dados iniciais, que eu vou dizer daqui a pouco, tá? Essa daqui, ela não tem. Dependendo a F que você coloca aqui, você não tem. E o legal das EDPs é isso, tá, gente? Nas EDOs, era um problema assim, digamos assim, depois que você faz tudo aquilo, claro, não é simples, não é simples no sentido de que muita gente teve que pensar muito para chegar naquela equação geral das lineares. Aqui, para você demonstrar que esse negócio não tem solução dependendo da F, cara, foi um trabalho de um cara, tá? E esse aí tá aqui, olha, nessas duas, isso aqui são duas referências, está no final do livro se vocês quiserem, tá? Mas se eu não me engano, exatamente do H leve, tá? Em 1957 ele provou que existe uma função f tal que essa equação aqui não tem solução, tá? Olha, eu tenho essa equação aqui, aí ele provou que se eu pegar uma determinada f aqui, esse negócio não tem solução. E foi um trabalhão enorme. Tanto que isso aqui é um trabalho inteiro, tá? Pouca gente entende. Eu nunca me arrisquei lá, tá? Mas o interessante isso aqui é um problema linear e ele é simples, ó. Tá? Ele é simples. E assim, olha, aqui tem o coeficiente, o coeficiente dessa equação é complexo, ó. Então, essa equação aqui, olha, aqui também, ó, tem coeficientes complexos, tá vendo? Então, essa daqui, essa equação simplesinha aqui, ela não tem, dependendo da f que você coloca aqui, ela não tem solução, tá? Então, isso já é uma diferença das EDOs para as EDPs, tá? Uma coisa que a gente tinha lá, que era, como assim, um ponto pacífico, é que toda EDO linear tem solução. Tem, porque tem uma fórmula geral para ela. Agora, toda EDP linear tem solução? Não, tá? E é muito parecido com aquela coisa. Se vocês viram álgebra linear, e eu lembro que eu já fiz esse tipo de pergunta, o professor um dia falando na sala, mas eu falei, professor, eu pergunto, a Yali já escutou isso, mas, por exemplo, toda transformação linear é contínua? Isso é verdade se a gente tiver em espaços vetoriais de dimensão finita. Se eu mudar para a dimensão infinita, eu consigo encontrar transformações lineares que não são contínuas, tá? Não são limitadas. Então, isso vem exatamente por que que acontece isso com aquele problema? Porque exatamente as soluções de uma EDP, ao contrário das soluções de uma EDO, ela pode apresentar o espaço das soluções pode ter dimensão infinita, tá? Certinho? Isso é uma curiosidade, mas é para mostrar para vocês já uma pequena diferença já uma diferença grande, né? Na verdade, não é pequena, entre EDP e EDO, tá? O fato de você colocar mais, né, colocar a dimensão do espaço colocar mais uma variável, né, jogar uma variável ali e trabalhar com derivadas parciais, a coisa muda tanto, a coisa muda muito, tá? E já é de se esperar, gente. Por exemplo, vocês fizeram cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. No cálculo 1, tá, a gente está entrando no curso, tudo bem, mas depois hoje vocês olham para o cálculo 1, as coisas que são feitas ali, entre aspas, assim, as contas, aquelas coisas são simples, né? Eu defino, por exemplo, a derivada de uma função de forma muito simples. Quando eu vou para mais da dimensão 2, ou se eu vou trabalhar no R2, eu quero uma derivada, eu mudo lá o espaço, eu perdi uma coisa, eu não consigo definir uma derivada igual eu definia no cálculo 1. Na derivada no cálculo 1 a gente definia pelo aquele limite, né? Limite do quociente de Newton.
tá? Na verdade, é a velocidade instantânea, né? É o limite das velocidades médias lá, se a gente quer tratar assim. Já na EDP, não. Por quê? E por que que acontece isso? Porque quando a gente está no espaço de dimensão 2, no plano, por exemplo, você perde lá na reta, a gente só tem uma direção, tá? Com dois sentidos, mas eu só tenho uma direção. Já quando a gente vai para o R2, isso vira infinitas direções, porque eu posso chegar lá, posso andar no R2 por retas, a gente já tem infinitas retas, ou eu posso andar no R2 por curvas, e aí a gente tem todo tipo de curva, tá? E aí, quando a gente salta de uma dimensão para mais de uma, ou de uma variável para mais de outra, e a gente vai lidar com essa questão, os problemas ficam muito mais difíceis. Então é natural que as EDPs, as EDOs, tá? Não que as EDOs não sejam difíceis, porque depois você vai se aprofundando, você vai encontrando dificuldades ali no problema, nas perguntas que você vai fazendo. Mas as EDPs, elas já começam a fazer isso um pouquinho mais cedo. Por quê? Qual que é a coisa que diferenciou ali? É porque eu comecei a lidar com derivadas parciais, tá? E elas causam um pouquinho mais de problema para mim ali, na hora de resolver os problemas, tá bom? Só uma curiosidade. Tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Perguntar a velocidade que eu estou explicando, essas coisas, está tranquilo? Dá para levar assim? Ou vocês querem que eu faça um pouquinho mais devagar? Pra mim tá tranquilo. Ok. Então vamos lá. Olha, então a gente vai ver aqui já um problema para a gente tentando achar a solução para ele, tá? Olha aqui, então a gente vai procurar soluções clássicas. O que é uma solução clássica? Uma solução clássica para esse problema é uma solução. Esse aqui é um problema de ordem 2, tá? Tá vendo? Ó? Derivada de segunda ordem. Uma solução clássica é uma solução, é uma função de classe CK, tá? De classe C2 aqui. Ou seja, a solução é duas vezes diferenciável e ainda a derivada dela, a derivada de segunda ordem dela é contínua, tá? Então a gente vai atrás das soluções desse problema homogêneo, tá? Então, gente, eu quero saber qual é a função que eu derivo com relação a x primeiro e depois derivo com relação a y e dá zero, tá? Vamos tentar achar uma solução para isso. Nesse caso aqui, a gente tem o operador. Quem que é o operador L? O operador L é o L de U, calculado em x de y, é a derivada segunda a derivada primeira de x, depois a derivada de y, a derivada mista, o x, né? Calculada em x, y. Tá, esse é o operador L, tá? Vamos ver como a gente resolve ele. Oi, Ali, como que eu começo tentando resolver esse problema? Eu posso fazer o seguinte. O que você acha? Se tá derivado deu zero, eu posso integrar aqui, né? Com relação a y e depois com relação a x. Então a gente vai fazer isso. Olha. Então, para obtermos uma relação com uma coisa solução, a gente vai integrar, olha, a gente fazer integração com relação a y. Então a gente está considerando x como uma constante, tá? Gente, se a derivada com relação a y está dando zero aqui, então a função u de x só pode ser uma constante. Só que a gente está lidando com a variável y. A função pode ser constante com relação a y, mas pode depender da solução x. Ó, por exemplo, qual que é a derivada? Quanto vale essa derivada aqui? Ó? Pode falar, Cássio. Quanto que dá a derivada da função x quadrado com relação a y? Nesse caso, o x é constante, então Zero. dá zero. Zero. Ou seja, aqui eu tenho uma função de x, mas ela não depende de y, ainda dá zero. Então, esse é o princípio que eu estou usando aqui, tá?
Então, aqui, eu integrei com relação a y, como estava zero, dá uma constante, mas é uma constante só com relação a y, não com relação a x, tá? Beleza. E essa f, eu quero solução de classe, eu quero uma solução clássica. O que é solução clássica? Eu preciso que ela seja de classe C1, tá? Para ser de classe C1, quer dizer que as derivadas de primeira ordem têm que ser contínuas, tá? Bom, essa daqui é uma derivada de primeira ordem, então isso aqui tem que ser contínua, tá? Então isso aqui vai ser uma função contínua. Ele pegou de classe C1, tudo bem, mas ela poderia ser contínua, tá? Ele pegou mais do que contínua, ele pegou de classe C1, tá? Aí, agora eu vou fazer o quê? Eu vou integrar com relação a x. Então, para resolver esse problema aqui, eu vou integrar com relação a x. Faço isso. Então, olha, integrando com relação a x, eu vou ter que u de xy, uma função f de x, mais g de y, tá? Onde a f é a primitiva da f grande. Ou seja, o que é essa fzinha aqui? A fzinha de x, essa aqui é a integral, tá? Pode ser do zero, se vocês quiserem, não tem problema nenhum. Só que a primitiva sempre eu posso ser do zero até o x da f de... Vou colocar uma outra variável aqui, f de z, dz, tá? Essa f pequena de x é isso, tá? Então, assim, aí o que acontece? Bom, se ele pegou de classe C1 aqui, olha, essa daqui tem, essa f aqui, ela tá em C2, tá? Porque eu posso derivar uma vez, depois derivar a outra e ainda vou ter a função contínua, tá? E a g, ela é uma função arbitrária, tá? De classe C2 também. Ah, tá. Por que que eu tinha dito? Por que que eu preciso de... eu quero soluções clássicas. Soluções clássicas aqui de classe C2. Por isso que eu peguei F de classe C1 onde contínuo. Eu estava viajando, estava achando que eu estava resolvendo o problema de ordem 1. Não, de ordem 2. Então, para essa solução ser de classe C2, tá? E essa daqui, as derivadas dela têm de ser de classe C1. Por isso que eu peguei F de classe C1. E aí, essa f grande, se eu peguei a f grande como de classe C1, a f pequena vai ser de classe C2. E a g, para que essa solução aqui seja de classe C2, a g tem que ser de classe C2 também. Então, eu vou pegar a g, tem que ser uma função de classe C2, tá? Uma função arbitrária de classe C2. E aí, como é evidente, todas as funções da forma 2.1, que é essa daqui, com f e g de classe C2, são soluções da equação 2.8, tá? Aí concluímos que o espaço dessas soluções aqui, precisamente, é o seguinte conjunto. Quem que é o espaço dessas soluções aqui? Ó? Vão ser as soluções U, tal que U se escreve como f de x mais g de x, g de y, para x e y em R2, e f e g são funções de classe C2, tá? Aí, gente, pergunto para vocês, qual que é a dimensão desse espaço aqui? Eu não consigo formar ele com um número finito de soluções. Olha, para isso aqui, isso ter de classe C2, eu não consigo ter uma solução, eu não consigo ter uma qualquer função arbitrária aqui de classe C2 satisfazendo f de x mais g de x satisfaz esse problema. Então, se é qualquer, então um número infinito de soluções aqui satisfaz isso. Então, isso aqui tem dimensão infinita, tá? Espaço das soluções aqui tem dimensão infinita. Tá bom? Tem alguma dúvida aí, pessoal? Você entendeu por que tem que ser de classe C2, Cássio? E Ali? Ah, é porque é a solução clássica. A solução clássica de uma equação de ordem 2 tem que ser de classe C2, tá? Tem que satisfazer o problema e ser de classe C2. E aqui tem dimensão infinita porque qualquer função de classe C2 satisfaz isso aqui. Basta que uma dependa só de x e a outra dependa só de y. Tá?
Ó, princípio da superposição, né? Bom, eu já tinha dito para vocês, o que a gente vai ver agora é o seguinte. Eu já tinha dito para vocês, e era fácil fazer as contas, quando, quando o problema é de... Ô, Cássio, você está copiando o slide? Só fazendo anotação. Ah, tá. Você não precisa copiar o slide, ele tá no grupo, viu, se você quiser, tá? Mas pode fazer as anotações, não. Só estou perguntando, porque às vezes está copiando o slide e ele está lá já disponível, tá? Ó, o que é o princípio da superposição, gente? Eu já tinha dito lá em cima, soluções, combinação linear finita de soluções ainda é uma solução. Mas a pergunta mais ousada, a pergunta mais legal disso é o seguinte: e se eu fizer uma combinação infinita de soluções, será que isso ainda é solução? Aí, quando eu faço esse tipo de pergunta, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, tá? Somas infinitas, como essa daqui que está aparecendo, eu tenho que perguntar duas coisas. Ela primeiro tem que convergir. O que é convergir? Ela vai ter que convergir para uma. Isso aqui é uma série de funções, tá? Série de funções vocês aprenderam lá na função de uma variável complexa, no cálculo. Acho que no cálculo 2 não mostrou. A Yali já fez a análise 2, você ainda não, mas aparece essas coisas. Então, uma série de funções, ela tem que convergir para uma função, tá? Então, primeira coisa, a gente está tratando agora com somas infinitas. Então, tem que garantir que essa soma infinita, ela converge para uma função, tá? E além disso, ela convergir para uma função, essa função eu tenho que garantir que ela é de classe CK, ou da classe da ordem do meu operador, e que ela satisfaz o problema, né? Então, será que é verdade que são combinações lineares infinitas de soluções é a solução? É verdade que tem o princípio da superposição. Então, se L é um operador diferencial parcial linear, tá? De ordem K, com os coeficientes aqui dele estão definidos em ômega, tá? No Rn, um ômega um aberto do Rn, e eu suponho que essa aqui é um conjunto de funções de classe CK em ômega que satisfaz a IDP linear 2.6, ou seja, satisfaz aquele L de U, satisfaz aqui L de U igual a zero. Esse aqui é o 2.6, tá? Se isso é verdade, então, se alfa m, isso aqui é uma sequência de escalares tal que essa série aqui converge, e é k vezes diferenciáveis em termos termo a termo, tá? Então tem que poder diferenciar isso aqui k vezes termo a termo, tá? Fazer derivar de cada termo. E então o satisfaz 2.6. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que se eu tenho essa solução, isso aqui converge, tá? E eu posso derivar k vezes aqui termo a termo, então isso aqui é a solução do meu problema 2.6, tá? Então a gente está lidando com algumas coisas aqui que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, só que tem que ter garantia que isso aqui converge, tá? Ele já disse para mim, facilitou aqui que ele disse, se convergir, tá? Então toda vez que a gente for lidar com isso, a gente tem que garantir primeiro que isso aqui converge. Se isso daí convergir para essa sequência de escalares aqui, então essa daí é uma solução de 2, e cada Uzinha satisfaz 2.6, então a U satisfaz 2.6, tá? E aí a gente vai fazer aqui. Foi por isso que a gente vai fazer só o de ordem 2, de K igual a 1, K igual a 2. Por quê, gente? Porque senão, imagina, né? Para a ordem K, a gente vai ter K termos desse tipo aqui, né? E complica um pouco mais a conta. Mas é fácil também, é só estender lá com 3 pontinhos, né? Mas por facilidade, né? Por simplificação, a gente vai fazer só para os casos K igual a 1, K igual a 2, tá? Então, vamos lá. Então, seja, olha, eu estou tomando U, eu quero a U como sendo essa solução, isso aqui. Bom, por hipótese, isso aqui converge para uma função U. A gente já tem a hipótese aqui, tá?
É exatamente isso. Ó. Só vamos olhar. L de U é o operador diferencial, tá? E eu tenho essa sequência aqui, que é um conjunto de funções classe CK que satisfazem EDP. Então, se isso aqui é uma sequência de escalares, tal, que isso aqui converge e é K vezes diferenciável termo a termo, então o U satisfaz aquela 2.6. Então aqui já converge, isso aqui é uma função, tá? É uma função. E como eu posso derivar K vezes aqui dentro, isso aqui é uma função de ordem CK. Então a gente já tem uma coisa aqui. Ela é essa função aqui de ordem CK. E aí dá para a gente ver, né? No caso, a gente vai fazer para caso 1 e caso 2. Se ela é de ordem CK e eu posso derivar termo a termo, quer dizer que se eu aplicar a derivada parcial com relação à variável xi, essa derivada ela é linear. Se ela é linear, eu posso derivar termo a termo aqui, olha. Ela passa aqui. E essa derivada termo a termo existe, porque por hipótese a gente pode derivar de termo com relação a termo a termo. Depois eu derivo com relação a j. Mesma coisa, aqui fica derivada de ordem termo a termo. Como essas daqui são de ordem CK, C2, isso aqui é contínuo. Então aqui é uma soma infinita de funções contínuas. Como essa converge, a gente sabe pela teoria de séries funções que isso aqui converge também. Se essa daqui é de ordem CK, converge, então isso aqui converge também. E é uma função contínua, tá? Coisas importantes aí. Então, se isso aqui converge e é uma função contínua, quer dizer que essa daqui também, a U, é de ordem CK, no caso C2, né? Tá? Então, portanto, para todo x aqui em ômega, o que eu vou ter? Agora eu vou aplicar o operador diferencial, tá? Agora, eu já mostrei que ela é de classe C2. O que falta aqui é eu mostrar que realmente essa U aqui é a solução do meu problema. Vamos mostrar? Então, vamos lá. Aplico L de 1 e o x. Para todo x em ômega, eu aplico, né? Então, se ele é um operador diferencial, ele leva a função de U numa função contínua uma função contínua LU. Se ela é uma função de ômega, eu tenho que usar o x. Então, toma um x em ômega, calcula aqui, é L de UX. E aí, o operador diferencial lá da nossa 2.3, ele tem primeiro aqui, ó, só voltando lá, ainda bem que ainda dá para voltar de forma rápida, depois já não vai dar mais para voltar tão fácil assim. Ó, 2.3 é esse aqui, olha, é o operador diferencial, esse aqui. Então é o AIJ, XDI, DI, DJ, UX, BI, J de X, DI, J de U de X, mais C, X, U de X, tá? Então, olha, ele é linear, então aqui é o L de U calculado na U de X. A U de X é o somatório de J de 1 até infinito, tá? Ele não usou ainda. Então, aqui, primeiro operador linear, né? Então, ele está aí J de 1 até N, aí J de X, DI, J, DI, DJ de U de X, tá? Aqui é a mesma coisa. BJ, DJ, U de X, somatório, C de X. Só que quem é o de X? O de X é o somatório. O de X é o somatório dos A e J, tá? Deixa eu ver qual que é, do alfa M, tá? Com M variando de 1 até infinito. Então, o que eu faço? Eu troquei esse U aqui, eu troquei esse U por essa soma aqui, ó. Tá? E já apliquei as derivadas que eu preciso. Então, a derivada de J em U é essa somatória aqui. A derivada de I em U é essa somatória aqui. Então, por isso que ficou assim, ó. Essas derivadas, isso aqui é essa somatória aqui. Essa daqui é essa somatória aqui, tá? Agora é só fazer o quê? Se eu tenho a soma com relação a m infinita, eu posso tirar essa soma em evidência, tá? Aqui, que é o alfa m, ó, ele está multiplicando os dois, então eu posso tirar a somatória com relação ao alfa m em evidência. O que eu vou ter aqui? J de 1 até n,
Daí J, aí X, DI, DJ, UM de X, mais BIJ, DJ, UM de X, CX, UMX, tá? Isso aqui é exatamente, esse cara aqui é exatamente quem? O L de U, esse aqui é o L de UM. Para todo M maior ou igual que 1, tá? Então, aí por hipótese, ó, por hipótese, cada UJ, olha, cada UM aqui é a solução do meu problema, tá? Cada UM é a solução do meu problema. Então, esse L de UM aqui, para cada M ele dá 0. Se para cada M ele dá 0, tá? Que, ó, e até fez aqui embaixo, como esse cara aqui dá 0 para cada M, isso aqui é uma soma nula. Dá 0. Então quer dizer que L de U de X dá 0. Quer dizer que a U satisfaz o problema. Ela é de classe CK ou de classe C2 e satisfaz o meu problema. Tá? Então ela é solução. Tá? Então, somas, o que eu tenho daqui? Soma infinita de solução ainda é uma solução. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Cássio? Yali? Cássio, tudo bem? Ok, vamos lá então. Então, olha, o outro problema, então, vamos lá. Então, a gente agora vai lidar com uma coisa que chama condições. Então, a gente aqui é o seguinte: por enquanto, a gente só olhou para a equação, tá? E não olhou para as condições, para coisas que eu chamo de condições iniciais e condições de contorno. Então, a gente vai começar a trabalhar com essa questão agora, tá? Vamos lá. Então, o problema aqui, a gente tem um problema que é a condição de contorno. Vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu devo estar trabalhado numa aula síncrona, porque não está aqui. A gente precisa só lidar com uma coisa aqui que chama condição iniciais, condições de contorno. Deixa eu ver que ele não. Ah, sim, aqui ainda é só exemplo, tá? Ah, beleza. Porque depois isso aqui já é. Eu achei que já era. Ele já ia depois querer lidar com métodos características. Não, aqui é condições de contorno. Então, gente, a gente vai lidar com uma coisa que eu chamo de condições de contorno, tá? E condições iniciais. Então, é o seguinte. Olha para esse problema. Isso aqui é uma IDP, tá? Então, esse daqui é um problema. Não tem só a equação. Então, aqui a gente chama isso aqui é um problema que a gente vai falar que é um problema de valor inicial, um problema de Cauchy, tá? Por quê? Porque além da equação, eu quero uma solução U que satisfaça essa equação. E isso aqui, olha, x, p de x, isso aqui é uma curva, tá? Que aí ele está dizendo, então, em cima de uma curva, ela vale a f de x. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Vamos supor que a gente está no R2. Eu vou pegar o círculo centrado no zero aqui. Esse aqui é meu ômega, tá? Então, esse ômega, ele é um aberto. Então, eu quero as soluções onde o x está variando aqui em cima, tá? O x daqui dentro, ela satisfaz o de y é zero. E quando eu for andar em cima dessa curva aqui, quando eu for andar em cima desse círculo, ela tem que valer f de x. Por exemplo, f de x pode ser x quadrado, tá? Então eu quero uma solução que dentro aqui
a u de x, a u de y é zero, e no círculo aqui ela vale x quadrado, tá? E aqui no caso x, p de x desse problema aqui, olha, é a seguinte curva, é a curva x, x quadrado, tá? Então isso aqui é uma curva inicial, tá? Então eu quero, isso aqui vale zero para todo y igual a R2, não só dentro, né? Não peguei ômega, na verdade eu estou dentro do R2. Essa daqui é a x, pé de x. Vale para ômega também, mas aqui no caso ele falou R2, né? Eu quero em todo R2, e eu dou essa curva inicial, quero que em cima dessa curva inicial a minha solução valha x quadrado. Então, fora dela todo mundo é zero, e aí em cima da derivada com relação a y é zero, e em cima dela vale x, f de x é igual a x quadrado, tá? Ainda a gente não vai mostrar como que resolve. Depois a gente vai mostrar como resolve esse problema aqui, usando o método das características, tá? Provavelmente semana que vem. Ou na outra semana, já a gente vai lidar. Tá? Então, olha, aqui então o que eu vou pedir? P e F tem que ser funções de classe C1, tá? Porque eu quero soluções clássicas. Se eu quero solução clássica, isso aqui é um problema de ordem 1. Então, eu preciso soluções clássicas, um problema de ordem 1, são funções que são de classe C1, tá? Esse problema aqui, isso aqui, essa curva aqui, isso aqui é uma curva, tá? Essa curva é chamada curva inicial, tá? E aí, então, eu tenho uma coisa aqui que eu chamo problema de Cauchy, tá? O que é um problema de Cauchy? É uma equação mais uma condição inicial. No caso aqui, a minha condição inicial é em cima da curva, tá? Esse é um problema de Cauchy. Um problema de valor inicial, um PVI, tá? Igualzinho lá na EDO. Olha, como então a EDP é de primeira ordem, basta impor que a solução na curva inicial, né? Que é a curva inicial aqui, no plano, veremos no próximo capítulo como a gente acha soluções clássicas disso. Isso aqui vocês vão ver. E vocês vão ver que mesmo problemas assim, eles não são tão simples de resolver, tá? Eles dão um pouquinho de trabalho. Ó, praticamente é um problema muito parecido, tá? Esse aqui também, olha, é a curva inicial. No meu caso, nesse caso aqui dá para saber quem é a curva inicial. Pergunto para vocês, ó. Ele tem que valer isso no R2 e em cima disso ela tem que ser f de y. Quem que é essa curva inicial? Quem que é a curva inicial 0, y? Quem são os pontos do plano que tem essas coordenadas? É o eixo... Está zero no... Peraí. É o eixo Vai y. ser o y. É o eixo. Isso mesmo. Então, olha, esse problema aqui ele está me dizendo que eu quero que a minha função seja zero em todo, a derivada parcial dela seja zero em todo R2, tá? E, ao mesmo tempo, quando eu usar aqui em cima do eixo y, ela tem que ser f de y, tá? Essa daqui é o problema de valor inicial também. Essa aqui é a curva, então essa aqui é a curva inicial é o eixo y, tá? E ao contrário do exemplo anterior, problema 3.3, esse aqui ele não vai ter solução a não ser que f seja constante. Ó. Esse cara aqui, depois a gente vai ver no próximo capítulo como a gente resolve, isso aqui tem solução. Esse aqui só tem solução se a f for constante, tá? Porque imagina, com relação a y, porque se isso aqui fosse uma função, é simples de pensar. Eu quero que as derivadas parciais com relação a y seja zero em todo o R2, tá? E aí, aqui eu estou pedindo que ela seja f de y. Imagina se essa f de y seja uma y ao quadrado. Aqui eu estou dizendo que é uma função de y, né? Imagina que essa f de y aí seja uma y ao quadrado. Não faz sentido, porque quando eu derivar y ao quadrado com relação a y, vai dar 2y, e ela não é uma função nula, né? Mas eu quero que ela seja uma função nula em todo R2, como quando eu derivo com relação a y, e seja f de y aqui. Então, a solução que daria certo é que f de y seria
para dar certo, f de y tem que ser constante. Ou seja, isso aqui é uma coisa que a gente... É um problema mal posto, tá? Que a gente chama, tá? E aí, ele já implica várias coisas. Por exemplo, nesse tipo de problema aqui, nesse problema, a gente vai ver mais para frente que ele tem solução única. Esse aqui não tem. Tá? Porque se ele pode ser constante, eu posso pegar constante igual a 1, constante igual a 2, igual a π, igual a e elevado a π. Ah, então enfim, tem infinitas soluções. Aí eu perco a unicidade. Então isso aqui é um problema mal posto, tá? Que a gente vai ver mais para frente, tá? E olha, é uma IDP linear de primeira ordem, é simples, aí ela já começa a trazer alguns problemas para a gente, né? Que a gente tem que começar a observar. Há outro exemplo de problema de... A gente aqui tem um problema com condições iniciais, que a gente chama, e problema que agora a gente vai ter uma coisa que chama condição de contorno, tá? Então vamos lá. Eu quero um ômega, então aqui isso aqui vai ser o meu ômega no R3, um aberto limitado, onde ômega é o interior de um sólido. Ômega aqui, tá? E a gente vai denotar, como a gente está no R3, a gente vai chamar o x grande aqui, só para não ficar escrevendo XYZ, tá? A gente vai escrever um x maiúsculo, tá? E os pontos, como sendo os pontos do R3. E esse cara aqui é o Laplaciano, tá? Laplaciano, só para lembrar vocês, Laplaciano de U é o XX mais o YY mais o ZZ nesse caso, porque a gente está em R3, tá? Então, olha, isso daqui vai ser, olha, então a gente denotando por isso, eu tenho o seguinte problema, olha. U de T é igual a alfa ao quadrado, Laplaciano de U. Isso aqui é a equação do calor, tá? Em ômega. Aí, se o x, olha, então vamos supor, o x é um sólido. Eu vou pegar aqui, a gente está no R3, né? Então, vou pegar aqui, só para ilustrar, esse ômega nosso, vamos supor que ele é um cilindro. Só que, ó, a gente pode pensar assim, tá? Ele é limitado. Se ele é limitado, então vamos supor que ele é um cilindro no... Ele é um cilindro aqui, ó. É esse cilindro. O que ele está dizendo para mim aqui? Eu quero que a minha solução, minha função satisfaça essa equação, que é a equação do calor, em ômega, tá? Onde aqui, olha, é um problema que varia, depende da variável espacial x. A variável espacial x está aqui em cima. E o t. O t é como se representa, o t representa o tempo aqui no caso. Então, o tempo vai de 0 até infinito. Então, eu quero que a minha solução satisfaça esse problema aqui, onde ela vai ser 0 se x está em ômega. Então, olha, pensa aqui que isso aqui só, não dentro do cilindro, mas pensa aqui na face do cilindro aqui, quando eu pegar os pontos da face, a minha solução aqui ela é 0, tá? Ou seja, na fronteira de ômega. A fronteira aqui é como se se eu conseguisse abrir esse cilindro, ele seria uma coisa assim, ó. Tá? É como se fosse uma placa. Né, vocês não pegaram isso, mas antes, quando a gente ia no mercado comprar óleo, a gente tinha lata de óleo, ela era uma lata cilíndrica de metal, tá? De latão. Aí, às vezes, a gente podia abrir ela. Se você consegue abrir ela, você vai ter uma coisa exatamente assim, tá? O que ele está dizendo? Que quando eu pego em cima dessa face aqui, os pontos dessa face, a minha função tem que dar 0, tá? Como isso aqui é a fronteira do ômega. O ômega é todo mundo, é o sólido, é esse cilindro todo. E a face dele, a fronteira dele, é essa chapa aqui. Em cima dessa chapa, ela tem que dar 0. Isso aqui, então, eu digo que ela tem condições de contorno, tá? Essa é uma condição de contorno, que em volta disso aqui ela dá 0. E só que ela também tem uma coisa aqui, olha.
Isso aqui é uma curva inicial, é o conjunto do x, 0, tá? Tem que dar f de x. Ou seja, condição inicial por quê, gente? Porque está começando no t igual a partir do t igual a 0, olha, quando o t for 0, ou seja, o início do processo, eu quero que isso aqui valha a f de x. Então, isso aqui é uma condição inicial, tá? E essa daqui é uma condição de contorno. Então, esse daqui é o chamado problema que a gente chama de problema misto, tá? Então, olha, isso aqui é um problema misto. A função u de xt, né? Ela vale 0. Essa condição aqui é uma condição de contorno, tá? Aqui, ó, isso aqui é uma condição de contorno, porque ela é 0 na fronteira e para t maior ou igual que 0, enquanto essa condição aqui eu chamo de condição inicial, tá? Professor, para ser condição inicial, precisa começar no 0? Não, podia começar no t igual a 2, tá? Desde que seja fixo o cara aqui. É uma condição inicial, tá? Tá começando a partir dali. E aí, além disso, essa função f, ela é a função f é dada, tá? O alfa ao quadrado é uma constante positiva, tá? E aí procuramos soluções, o tal que essas soluções a gente, para ser clássica, para ser solução clássica, ele tem que ser, para dar a solução clássica desse problema aqui, a gente depois vai ver isso mais para frente, ela vai ser contínua no fecho do conjunto. O que é o fecho do conjunto? É pegar o interior, lembra, mais a fronteira. Esse é o fecho do conjunto. Então, ela é contínua no fecho e ela é de classe C2 no interior, tá? Logo, para esse problema ser, tem uma condição que a gente chama condição de compatibilidade. Bom, se aqui no fecho ela tem que ser, na fronteira que ela tem que ser contínua, no fecho ela tem que ser contínua, em particular, na fronteira, a solução vai ter que ser contínua. Mas para isso acontecer, olha, não, em particular, vai ter que ser contínua no fecho. Em particular, essa função vai ter que ser contínua para t igual a 0. A minha solução vai ter que ser contínua para t igual a 0, tá? E aí, então, para t igual a 0, é a f de x. Então, a f tem que ser pelo menos uma condição contínua para a gente conseguir ter solução clássica. Isso aqui chama condição de compatibilidade, tá? E assim, a gente observa que f tem que satisfazer a condição de compatibilidade também. Outra é a seguinte. Bom, a minha u de x, que é a condição de contorno, tem que ser 0 em cima da fronteira. Então, aqui em cima, para isso ser 0, quando t for 0, né, para t igual a 0, e o x estiver não no fecho, só no fecho do homem, estiver em cima, exatamente em cima do contorno, essa f tem que satisfazer a condição de compatibilidade. Ou seja, aqui, f tem que ser 0, tá? Por quê? Porque eu posso ter isso aqui, ó, u de x grande, 0, igual a f de x grande. Isso tem que ser 0 se x grande pertencer à fronteira de ômega, tá? Ou seja, andando em cima aqui, ele tem que dar 0. Isso aqui, então essa função tem que ser 0 aqui. Ou seja, a f de x ela tem que ser 0 em cima desse ômega. Então, isso significa que eu tenho uma condição de compatibilidade. Tá bom? Porque senão não dá certo. Foi mais ou menos parecido com esse problema aqui, olha. Se não satisfaz aquilo, se isso aqui, se a f, a condição de compatibilidade desse problema para ele ter alguma coisa é f ser contínua, tá? A f ser constante, tá? Aqui no caso, a f tem que ser 0 em cima, que senão eu não satisfaço essa condição, tá? Então você já vê que a gente começa a ter mais probleminhas do que no caso quando a gente trabalhava com EDO, tá? Então a gente tem que considerar tudo isso. E aí é onde que vem a beleza, tá? Porque para cada condição dessa, para cada coisa que eu tenho aqui, tá acabando a aula, né? Eu não sabia que o Teams ajudar, ele avisou que falta só 5 minutos. Para ter para a gente resolver cada problema desse tipo aqui, pessoal,
a gente tem uma técnica para resolver, isso que é legal. Isso quando dá para resolver achar uma solução explícita, tá? Na maioria dos casos, nenhuma solução explícita a gente tem, a gente só consegue mostrar que existe solução, mas isso depois a gente conversa para as próximas aulas, né? Só aproveitar para falar desse outro problema aqui rapidinho, a gente só tem 3 minutinhos, tá? Isso aqui é o problema da equação da onda em um intervalo finito, tá? O que significa isso? É quando eu estou colocando a equação da onda, só que eu estou considerando em dimensão 1. O x está em R, tá? Na verdade, não está nem em R, o x está em 0L. Vocês podem pensar que isso é uma corda de violão presa, tá? No extremo dela está no 0 e no outro extremo dela está no L, pequeno ali, tá? Aí, quando eu toco ela, ela faz vibrações. Isso aqui são vibrações ondulatórias, tá? Então, a equação que, para trabalhar com isso, é a equação da onda, essa equação aqui. Então, olha, esse problema, então eu quero uma função que satisfaça isso, satisfaça essas duas condições. Essas daqui, olha, são as condições de contorno, tá? Na ponta do 0, ela tem que fazer 0, ou seja, ela não está se movimentando. E na ponta onde tá, do L, onde está preso no L, ela também não está se movimentando. Ou seja, é 0. A outra condição, olha, isso aqui é uma condição inicial. Ela está dizendo que a minha corda, ela não estava no 0 para começar a vibrar. Quer dizer, isso aqui, U de x igual a 0 da f de x para f de x, se essa f de x não for a função nula, quer dizer que eu estiquei essa corda de violão há um tempo. E eu vou soltar. Então, a minha condição inicial é, eu começo com a minha corda, eu estou estendendo minha corda para ela poder começar a vibrar, né? A corda do violão. E aqui, U de t x0, isso aqui é a velocidade. Quer dizer que a hora que eu soltar, ela vai agir com a velocidade g de x. Tá? Essa aqui é a velocidade inicial. Aí, claro, quando a gente tem atrito, essa velocidade vai diminuindo, até porque a corda não fica de forma até infinita. Então, essa velocidade ela tende a 0, né? Então, isso aqui é uma condição de contorno, tá? Por quê? Porque a corda de violão está presa aqui no L e está presa aqui no 0. Então, essas daqui, olha, quando eu imponho isso aqui é uma condição de contorno. Aqui no contorno aqui. Essa corda, ela está assim, ó. Estiquei ela assim. Desculpa, vou fazer uma coisa melhor. Assim. Então, essa daqui é a f de x. E depois ela vai começar a agir com a velocidade g de x. Então, essas duas coisas aqui são condições iniciais. E essa daqui é condição de contorno, tá? Exatamente. Ó. Então, o de 0t e o de LT são condições de contorno no problema, na região limitada. E essas daqui são condições iniciais, tá? Olha lá, ele fala o x igual a x e o t de x de 0 igual a g de x, isso aqui são condições iniciais. E, do mesmo jeito, ó, isso aqui tem que satisfazer as condições de contorno, né? Então, tem que ter uma condição de compatibilidade. Ó, quando t for 0, aqui vale para todo t maior ou igual que 0. Então, quando o x for 0, a f de x tem que ser nula para satisfazer isso. Quando o x for... quando eu tiver no x igual a lt aqui, para todo t, quando o x for L e o t for 0, então o de L 0, a g de L, que aí vai vir aqui, tem que ser 0 também para satisfazer isso aqui, as condições de compatibilidade. Ó. Então, f de 0 e f de L tem que ser 0. E a g de L e g de 0 tem que ser 0 também para satisfazer. Não, aí a derivada não precisa, só isso aqui. Isso. A condição de compatibilidade. Pessoal, eu vou parar de gravar, tá?